Hoje eu vou falar com vocês sobre pena. A pena que a gente sente dos nossos cachorros quando eles estão doentes ou quando eles estão, enfim, passando por alguma situação difícil, né? A gente morre de pena, a gente sofre e eu quero falar algumas consequências disso pro animal, tá? E em consequência disso também pra gente. A minha cachorrinha Vilma Salete, que é uma cocker que eu resgatei de maus tratos há uns 3 anos atrás, ela tá com uma síndrome vestibular, que é uma espécie de labirintite de idoso, né? Não tem uma causa definida. Geralmente isso acontece por uma infecção no ouvido, né? A labirintite, ela vem do labirinto, que é do ouvido. Então, e quando os cachorros são idosos, às vezes não se sabe o porquê, mesmo sem infecção nos ouvidos, eles acabam tendo, né, essa labirintite. Então ela tá assim, olha, com a cabecinha pro lado, ela tá com um pouquinho de dificuldade de caminhar, tá? No começo, ela tava com os olhinhos movimentando pros lados, assim, em movimentos involuntários, bem rapidinho. Essas são as características de uma síndrome vestibular. A literatura científica fala que mais de 90% dos casos, quando acontece isso num cachorro idoso, sem causa aparente, em 72 horas o cachorro volta ao normal, né? A literatura científica traz esse dado, mais de 90% dos cachorros em 3 dias volta ao normal. A gente só precisa ajudar ele, né, durante a crise, porque dá enjoo, o cachorro vomita, fica babando. Então, como ela está medicada com medicação para enjoo, com medicação para vertigem, ela não tá sentindo dor, ela tá sentindo desconforto, claro, mas não é um desconforto que faça ela parar de comer ou vomitar, ou, entendeu? Então a gente alivia os sintomas, mas tem que aguardar. Qual que é a realidade no Brasil, né, dessa síndrome? É uma síndrome muito comum, principalmente em animais velhos, né, idosos, e os veterinários confundem com AVC. Eu já passei por isso, né? Eu tive a minha cachorrinha, minha cachorrinha Lola, que é a cachorrinha da Logo, que era uma vira-latinha de 3 patinhas, ela teve essa síndrome também. E só que eu não sabia o que que era, né? E eu, quando os meus cachorros ficam doentes, eu levo no veterinário porque eu não confio em mim pelo fator emocional, né? E eu não gosto de fazer clínica, eu não estou dentro de uma clínica, eu evitei sempre, porque eu não tenho psicológico para lidar com cães. Eu sei exatamente como é que é essa pena que acaba com a gente, né? Essa dor de ver o bicho sofrer, essa coisa horrível que faz a gente sentir. Enfim. Mas para vocês saberem o que acontece, os veterinários confundem com AVC e acham que o cachorro, assim como uma pessoa quando tem um AVC, que fica cheio de sequelas, acha que o cachorro está sofrendo. E aí, mais de 90% dos casos de labirintite que chegam nos consultórios veterinários são eutanasiados. Os cachorros são eutanasiados porque os veterinários não conhecem essa síndrome, né? Eu não vi falar sobre isso na minha faculdade, não lembro, a gente tem as matérias muito superficialmente, porque não dá tempo de abordar tudo com detalhes, então acaba que neurologia, ainda mais que os animais não falam, né, para dizer o que estão sentindo e a gente interpreta os sinais. Neurologia é um ponto bem sensível da veterinária que a gente tem bastante dificuldade mesmo, a gente não tem esse conhecimento na graduação. Você vai ter esse conhecimento fora da graduação e às vezes a gente, né, precisa trabalhar muito, às vezes trabalha de manhã, tarde, de noite e nem tem tempo de estudar. Então, acontece que 90% dos casos dessa crise, né, quando você leva um animal em crise com labirintite, os cães, em 90% dos casos, os médicos veterinários sugerem a eutanásia, acabam eutanasiando esses animais e as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa. Porque nem a pessoa e nem o veterinário conseguem lidar com aquela cena, sabe? Que pro veterinário é uma grande incógnita, a gente não sabe, a gente aprendeu, ouviu falar que sinais neurológicos estão relacionados a AVC e não tem o que fazer, a gente só tá passando isso adiante, foi a informação que a gente recebeu. Então, acaba se você levar em especialista mesmo, né? Um veterinário especialista, às vezes nem especialista em neuro, mas às vezes uma outra especialidade, ele aprendeu aquela, por exemplo, eu sou especialista em clínica médica de pequenos, clínica geral. Mas lá na matéria de neurologia eu aprendi, mas na graduação eu não lembro disso, sabe? O que eu sabia era isso. Quando o animal tá desse jeito, é um AVC provavelmente, e você faz umas medicações ali, mas não tem o que fazer. Se você vê que ele tá sofrendo, aí o animal vomitando, babando, caindo, lógico que a gente pensa que tá sofrendo, né? Então acaba fazendo eutanásia. O que aconteceu com a Lola?
A Lola, levei ela pra clínica sábado de madrugada, nervosa, né? E aí tiraram sangue e tudo, viram que ela não tinha nenhum. Porque assim, existem doenças de bexiga, de rins, por exemplo, ou de fígado, que fazem as toxinas aumentar no sangue. Quando toxinas aumentam no sangue, pode causar sinais neurológicos. Então, a primeira coisa que a gente faz com o cachorro que tá com sinais neurológicos é fazer todo o check-up sanguíneo, sabe? Pra ver se não tem nenhuma toxina, porque às vezes o sinal é neurológico, mas é um problema no rim, ou é um problema no fígado. Então a gente tem que ver primeiro isso. Então ela foi lá, fez os exames, tudo normal. Então, quando os exames estão normais, a gente vai para uma causa neurológica. Ah, não, é uma causa neurológica mesmo. E aí, a gente vai avaliar os sinais primeiro, né, para ver o que pode ser, se precisa de algum exame a mais. No caso da Lola, no caso dessa síndrome vestibular, os sinais clássicos são a cabecinha lateralizada, né, fica pro lado, eles têm dificuldade de locomoção, mesmo uma pessoa desequilibrada, labirintite, né, a pessoa perde totalmente o equilíbrio, noção de espaço, e os olhinhos dos cachorros movimentam, ficam movimentando, movimento involuntário. Esse é um quadro clássico. E vômito, né? E eu cheguei, a Lola estava nesse estado, com esses sinais lá na clínica, fez os exames e tal. E aí depois a veterinária disse que provavelmente era um AVC e que isso era no sábado. Se ela não melhorasse até na segunda-feira, eu teria que pensar na eutanásia. Que para ter certeza do que era, só levando fazer uma ressonância magnética e isso é muito caro e muito longe, enfim. E eu fiquei apavorada, né, gente? Daí trouxe ela pra casa e aí eu peguei o meu material da neurologia da pós-graduação, da especialização. E aí, já na primeira página, eu já identifiquei que era uma síndrome vestibular. Dei pra ela um Vonal, que é um medicamento pra enjoo, e um outro medicamento pra vertigem. E ela, no outro dia, ela tava caminhando, comendo, fazendo xixi, fazendo cocô, com a cabecinha pro lado, com aqueles sinais todos, mas tava bem. E depois de 3, 4 dias, permaneceu só a cabeça pro lado, né? Os olhinhos não movimentavam mais, ela não tinha dificuldade de caminhar, só que ela permaneceu com a cabecinha pro lado e ela viveu mais 2 anos e eu acabei fazendo eutanásia nela por outra questão, nem foi por causa disso. Então, assim, tem coisas neurológicas que deixam sequelas nos cachorros e não é bonito de ver e a gente fica com dó, mas às vezes o cachorro não tá sofrendo tanto assim como a gente pensa. Né? Um problema neurológico desse como labirintite não causa dor, causa desconforto e tudo, mas se a gente medicar esse cachorro para tirar esses sinais, né, aliviar, não tem por que eu fazer eutanásia num cachorro que tá em crise, que ainda falta dias, né? Em média dura 72 horas, mas tem cachorros que dura mais alguns dias. Então assim, vamos medicar, vamos aguardar e vamos estudar, né, gente? Que o Google Acadêmico está aí para isso. Antes, você veterinário e você tutor, antes de pensar em fazer uma eutanásia num cachorro, sempre digo isso, tem que falar com um especialista no assunto, tá? Você levou num clínico geral e ele quer fazer eutanásia no seu cachorro por algum motivo, a não ser que seja uma coisa muito, né, que você tem certeza, já foi feito os exames, tem um câncer generalizado, alguma coisa, mas enfim, qualquer coisa que você pode, gente, falar com um especialista, você nem precisa, por exemplo, eu não tenho neurologista na minha cidade. Hoje em dia tem a internet, tem a telemedicina. Eu não posso fazer uma consulta num cachorro online ainda, né? Parece que o CRMV ainda não permitiu. Mas um veterinário especialista pode auxiliar um veterinário clínico geral de qualquer lugar do planeta. Tá bom, gente? Então, assim, você peça para o veterinário quer fazer eutanásia. Então, assim, olha, você falando isso pro veterinário clínico geral, você, tá? Olha, querido, eu vou conversar, vou procurar na internet um neurologista de cachorro e vou ver com ele se ele pode te auxiliar, né? Eu já vi que existe isso, é uma consultoria para ele te auxiliar no caso, e aí eu pago os honorários dele e pago os seus honorários também para estar tratando o cachorro, tá? Então, antes de fazer uma eutanásia, uma coisa assim, de ter uma decisão tão grave, né, tão drástica, converse com um especialista, porque às vezes, gente, é assim, ó, é bem louco, porque a medicina veterinária tá muito avançada, ela avançou muito nos últimos anos. Só que o mercado pet, os veterinários, os esteticistas, sei lá, todo mundo envolvido ali não acompanhou ainda a evolução da ciência, entendeu? Porque nem todo mundo tem acesso à ciência. A gente não é uma profissão muito valorizada, não é que nem médico, que praticamente todos os médicos fazem especialização. É difícil você achar um clínico geral, né? O clínico geral geralmente vai já mandar para o especialista. Na veterinária, eu sou formada
quantos anos, meu Deus do céu, já faz 13? E na época, a gente não aprendia na faculdade assim, olha, você tem que saber tratar 80% dos casos, né, que são os casos mais normais, e as coisas mais difíceis de tratar, você vai mandar para especialista. A gente não teve essa cultura, entendeu? Não tem isso na nossa profissão ainda, porque nós ainda somos muito generalistas. A ciência evoluiu, a área acadêmica evoluiu, mas o mercado não acompanhou. Então, a gente, o que diziam pra gente? Tente saber tudo de tudo, porque você tem que tratar tudo, porque é o seu dever ajudar aquele cachorro, porque não sei o que, você tem que aliviar o sofrimento. E assim, a nossa vida é muito conturbada, né? Veterinário tem muitos problemas psicológicos causados pelo trabalho, então, a síndrome da compaixão, né? Os veterinários fizeram um estudo no Reino Unido, se eu não me engano, e os veterinários lideram um ranking no índice de suicídios, mais de 4 vezes do que médicos socorristas, oncologistas. Então, assim, a gente, veterinário, a gente lida com o sofrimento, com a morte, com o sofrimento de inocentes, com barbaridade, com maus tratos, com coisa pesada, pesadíssima, sabe? E a gente, às vezes, não tem tempo nem de estudar. Então, é complicado. E, né, o veterinário faz a eutanásia nesse caso achando que tá fazendo o melhor pro cachorro. Então, antes de você julgar, pense que a nossa realidade do mercado é antiga, da gente ter que resolver tudo, porque as pessoas não vão, nem existir especialista para levar, as pessoas não vão pagar, as pessoas querem que você faça o seu melhor ali e você é a única alternativa do cachorro. A pessoa não vai procurar outro veterinário, entendeu? Então, é toda essa carga que a gente tem antes de julgar os veterinários. Lembre-se que e também o nosso salário, né, tá bem longe dos médicos, não tem como comparar, tá, gente? E a realidade é totalmente outra. Mas enfim, por isso que a gente tem que conversar, por isso que eu tô aqui para ajudar tanto veterinários como tutores, né? Então essa síndrome é uma síndrome transitória geralmente. A gente tem que ter calma, aguardar. E outra coisa, eu penso assim, ó. O animal tá ali doente, não sabe o que tá acontecendo, porque ele não entende o que tá acontecendo. Daí você, que poderia passar para ele uma energia de amor, de tá tudo bem, de carinho, de cuidado, você tá passando desespero pro cachorro. Então o cachorro pensa, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. E a humana tá ali desesperada, chorando. Ele vai ter certeza que tem alguma coisa muito errada com ele. Então, assim, gente, eu sei que é difícil manter a calma. Eu demorei anos para conseguir manter a calma. Mas aprendi muito a manter a calma com a minha amiga Faira, que tem esse centramento de cuidar com a energia que você vai passar para o animal. Então também tem tudo isso, sabe? Eu sei que é desesperador, mas assim, eu imagino que seja desesperador quando você não sabe do que se trata. O conhecimento, ele é calmante, ele tem efeito calmante, porque a gente sabe o que tá acontecendo, sabe o que vai acontecer, sabe do que se trata, tipo eu aqui. Por que eu tô calma? Claro, na hora eu me desespero, porque dói meu coração, eu sou mãe, sabe, dessa cachorra. Mas depois eu sento, que nem aquele dia que eu levei a minha cachorra lá na clínica. Quando eu cheguei em casa e peguei meu material de neurologia com calma, eu descobri. Depois, o quê? De ter gasto R$ 400 no plantão, de terem feito 4 injeções na minha cadela sem precisar, entendeu? Judiaram sem precisar. Ela veio pra casa ruim ainda, porque ainda tava babando e com enjoo. Então, assim, agora eu já sei que eu não preciso me desesperar por uma coisa neurológica. Eu primeiro pego o meu material de neurologia e vou ler, sabe? Ter calma. Eu sei que assusta aquela imagem, assusta ver eles daquele jeito, mas não é pra tanto. Então, se a gente sabe do que se trata, a gente fica mais calma, tá? E para não acontecer isso, né, gente, é muito triste um cachorro, mais de 90% dos casos, serem eutanasiados, porque as pessoas não sabem que é uma labirintite, acham que o cachorro teve um AVC. É muito difícil um cachorro ter um AVC, a gente, na verdade, nem tem dados para isso, porque a gente não sabe quando o cachorro teve um AVC, mas pelo que você conhece do sistema circulatório e cardíaco dos cachorros, os cachorros estão muito menos propensos a ter um AVC. Uma pessoa geralmente tem um AVC por um deslocamento de uma placa de gordura, né, dos vasos sanguíneos. Cachorros não armazenam gordura nos vasos sanguíneos, então, assim, só por isso a gente vê que não é tão simples, não é tão fácil um cachorro ter um AVC, né? Acredita-se que os números não sejam tão grandes, mas a gente não tem como medir isso no momento. Se você quiser saber mais sobre a eutanásia,
quando você pensa em eutanásia, como é que você se prepara o animal para fazer eutanásia e como garantir uma eutanásia segura. O que significa eutanásia? É uma morte indolor, sem sofrimento. Então, tem que ser bem feita para acontecer indolor e sem sofrimento. Nem todos os veterinários sabem fazer. E, enfim, se você quiser... Eles querem participar do meu vídeo! Se você quiser aprender tudo sobre a eutanásia, como garantir uma eutanásia indolor e sem sofrimento, acesse o link que tá na minha bio, que eu tenho um curso completo sobre cuidados de cães e tem um módulo inteiro sobre eutanásia, todos os passos que você deve pensar antes de fazer uma eutanásia. Além, né, dessa que eu falei aqui hoje, que é procurar um especialista naquele assunto, para ter certeza que a eutanásia é necessária. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum relato, só deixar aqui embaixo.